Estamos ao vivo aqui falando no vídeo sobre manejo de inverno, mas você também tem que ver que nós vamos ter que abrir peixes, né, para entender como é que está sendo o inverno. Então vou pedir para o cameraman vir mais perto aqui. Deixa eu só tirar uns baldes aqui. Nós atrasamos sem comer nota ali, porque nós estávamos abrindo uns peixes. Então, mas por que eu vou abrir peixe, Lucas? Para você entender o processo, né? Então são 12h05 no meu. Tem dúvidas que foi mandado também, né? Algumas dúvidas. Cal virgem ou hidratado, é a mesma coisa. Preciso ligar areador à noite, frias. Peixe quase não come no frio. Alogê juvenil de 30 gramas a 20 dias, 4 peixes por metro. Qual o manejo correto de areadores? Então vamos tentar ajudar ali com o que a gente pode, com o nosso conhecimento. Então nesse vídeo a gente vai mostrar o que você olhar depois que o peixe está aberto, tá? Então vai aparecer um pouco o fígado meio branco, mas é porque já foi aberto mais tempo. Então acontece isso, o fígado logo fica mais branco. Mas vamos explicando. Mas por que eu devo olhar para o fígado? Né? Qual que é a questão? Só esqueci de ver como é que tá o som, né? Como é que será que tá o som? E aí, o pessoal tá falando o som tá ok? Como é que tá? Só vou pegar o retorno rapidinho aqui. Senão a gente não... Para as pirararas é o mesmo cuidado, sabe dizer? Pirarara? Depende do teu desafio. Vamos ver. Como é que tá o som aqui? Vamos ver se vai dar um grito. O Lucas falou que tá ok. Tá ok? Para as pirararas... Olha, então deu retorno aí. Tudo ok, então beleza, podemos continuar. Você que vem chegando, tenha um bom almoço, né? Vai almoçando, eu vou mostrar, não sei se vai dar apetite mostrar isso aqui para você, ou vai dar repúdio, né? Eu acredito que não vai dar repúdio não, você é um produtor de mais tempo, então já abriu o peixe, já carneou, já fez os filés, essas coisas assim, tá? Então, vamos lá. Por que a gente abriu o peixe, né? A gente abriu o peixe para olhar certos detalhes. Vamos pegar esse aqui que foi o último aberto antes de começar a live para estar mais fresquinho, né? Fresquinho para não ressecar. Então quando a gente abre o peixe, né, fica uma bagunça. Aqui eu já mexi um pouquinho, tá? O fígado tá aqui, então ele já tá meio branco, não sei como é que vocês vão ver a imagem, mas já tá morto há mais tempo. Mas talvez vai conseguir que tem partes vermelhas aqui. Então tem uma cor pálida, não sei aqui, consegue ver se a cor tá mais pálida? É. Se tu abrir um peixe, ó, aqui eu consigo ver agora. Tá vendo que aqui tá rosadinho, né? Aqui a imagem do celular não capta a mesma imagem do peixe, isso vocês vão perceber, depende do celular. Meu, pelo menos, dá muita diferença. Por isso que é meio complicado mostrar para vocês. Se todo o fígado tivesse essa palidez aqui, é fumo, tá? É sinal que o peixe está sofrendo muito, no caso a tilápia, tá? O ideal ele tá todo vermelhinho. Tá, Lucas, mas aqui o fígado já não tá todo vermelhinho. Não, por causa que depois de morto, vai se saindo o sangue do fígado, tá? Então ele vai ficando dessa cor aqui. Então na hora que você abre o peixe, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar a cor do fígado, como é que tá. Pô, Lucas, meu tá pálido, então tem problema lá. Problema no que sentido? Já vou te contar depois, para não perder o foco aqui. Olhou o fígado, o fígado tá ok, tá? Lembrando, temperaturas muito baixas, que nem aqui tá dando 3, deu 12,9, 13 graus pela manhã. Então vai forçar mais o fígado, tem que cuidar esse detalhe também. Então você entender. As tripas, aqui, isso aqui é gordura visceral. Tem muita gordura visceral esse peixe aqui, né? Guloso. As tripas, como é que elas estão? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Estão vazias, tá? Já vou explicar porque elas estão quase praticamente toda vazia. Você vai pegar pelo ânus dele e verificar aqui, ó. Tá vendo que na saída aqui tem um pouquinho ainda? Então, segue o fio, como eles brincam, né? Mas ficou muitos dias sem comer, né? Por causa da temperatura, e também teve carregamento de entrega de juvenil antes do frio. Então já foi restringido o trato uns dias antes, aí veio o frio, aí emendou todo o negócio, tá? O baço, você vai ver que o baço, ó, o tamanho dele. Tem muitas vezes que tu vai abrir um peixe, põe aqui do lado esse peixe, desse tamanho, peixe desse tamanho, o baço tá desse tamanho. Aí já é um pouco problema, tá? Então o tamanho do baço já vai indicar. Eu só vou tirar do lado para vocês não atrapalhar aqui. E o abílio. No caso aqui o abílio, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver como é que tá transmitindo aí. Ele fica meio escuro, mas depende do meu mexe, tá meio clarinho lá.
Vai dar um reflexo, ó. Tá vendo a faca lá, ó? Tá vendo por trás a faca, ó? Você vê a ponta de faca. Quer dizer que o abile tá normal, tá, ó. Tá clarinho. Tá um pouquinho mais inchado? Tá. Ele tá um pouquinho mais inchado, normal, porque ele tá uns dias sem comer, vai forçar mais o abile. Mas a coloração dele tá um verde transparente, porque eu ponhei a faca do lado de trás, você conseguiu ver a faca do lado de trás. Um pouco por causa do nosso sol aqui, ó. Você consegue ver. E se o abile estiver bem preto, daí ele tá forçando um pouquinho mais a abile. Então, Lucas, só mostrando aqui que você abriu esse peixe e faço esse convite para vocês. Se tiver uma pergunta, já vão fazendo. Então, tem pergunta? Então, Estou com dificuldades de água barenta devido às fortes chuvas. Estou fazendo procedimento de cal e sal, mas a água continua barenta. Devo renovar essa água? Luiz Fernando, ó, a questão é a seguinte. Vamos ver que aqui nós desligamos o areador. Cameraman, vê se tu consegue. Vamos mostrar essa água aqui também. Ela não tá verde, né? Mas você vai conseguir ver. Não sei se você vai conseguir mostrar lá. Parece que tá toda amarão. Mas na hora que a gente desliga o areador, você consegue ver que a água começa a separar. Vê se tu consegue pegar as bolas meio separando aqui, mais perto de repente. Ó, deixa eu ver com o meu dedinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui já começa a ficar mais verde. Eita, a câmera daí dá foco. Mas você consegue ver tipo umas nuvens aqui. Vou afastar o dedinho. Mas daí ela tá se esverdeando, né? Então o que acontece, né? A água barenta às vezes é muita agitação. Nesse caso desse tanque aqui, o que acontece? É raso esse tanque, aqui nessa região aqui. Daí mostra o areador, né? Aí tem o areador de pá. Nossa, os mosquitinhos estão hoje. Tem o areador de pá e tem o areador de chafariz pequeno lá. Aí você vai vendo o que vai acontecendo. Você liga o areador de pá, entra em circulação e aqui já pode ver que tem umas tilápias que estão com fome. Dá pra ver. Por quê? A água começou a esquentar. Sol. Qual que foi o desafio dos últimos 3 dias aqui na nossa região, Oeste Paraná, Toledo? Frio e sem sol. Aí a tilápia não sente o calor do sol. Parece besteira, muita besteira mesmo. Fala assim, nossa, o que o sol faz? Ele nem chega a esquentar tanto assim a água, né? Agora a água tá aqui 14,3, né? Tá aqui o oxímetro. Deixa eu ver se consegue mostrar. Isso aqui é a temperatura de água agora, meio-dia, para vocês entenderem. 14,3. Amanheceu ali com, acho que 12,9. Então é meio-dia, 14,3. Vamos arredondar 13, deu 1,3. Se nós esperar, como não tem vento, tá calmo, sol batendo, e aqui é raso, se nós esperar ali mais 2 horas, vai dar 2h30, e vier medir, por exemplo, às vezes já vai estar 15 graus. Não sei, teria que medir aqui, mas pela previsão, pela experiência, tem 15 graus e meio. Qual que é o problema disso se você tratar às 2 horas da tarde? Saiu pela manhã de 13 graus, só explicar o manejo de trato no inverno que você tem que ter cuidado que muda todo o jogo da sua piscicultura. Pela manhã às 13 graus, esse peixe não veio comer, 12,9, não veio comer, então não foi tratado, foi jogado um pouco de ração e não veio comer, não tratou. Mas se eu tenho a técnica, o manejo de tratar 2 horas da tarde, com certeza aqui, até o final da live, se a gente conseguir pegar um balde de ração e jogar aqui, tu vai ver que o peixe vai vir comer, mas de manhã não veio. Tá, maluco, e daí? Entende como é que começa a funcionar o metabolismo da tilápia? Que ela é sangue frio? Vou ter que usar o boné que tá dando reflexo aí. Ela é sangue frio, então ela movimenta toda a circulação sanguínea conforme a temperatura, para você entender. Se tá quente, ela tá bem, se tá frio, ela reduz seu ritmo, né? Só para você entender assim. Então essa diferença de 2 graus, que vai dar 2,5 graus, ela vai comer. Só que a noite próxima vai ser fria. Você imagina assim, ela vai pegar e comer. Tá bom, 2 horas da tarde. Você acha que até a água atingir de novo seus 13 graus, ela vai ter feito a digestão? Não vai. E daí, se ficar mais frio de novo, depende da época, depende da previsão do tempo, a região, tudo. Por isso que muita tilápia começa a ficar doente no inverno. Um dos principais motivos é tratar depois do meio-dia, ali 2 horas da tarde. Porque você trata ela e ela não ia comer se fosse tratar pela manhã. Então, por isso que as pessoas têm muito medo de tratar no inverno, e daí começa a tratar 2 horas da tarde, só que daí sim, vem a outra técnica, outro manejo que o pessoal gosta de fazer. Se a água tiver 18 graus, trata. Se tiver 17, não trata. Você consegue entender, ligar como muda a técnica? Então, se a água tiver 17 graus, pode tratar.
Se não tiver, às 2 horas da tarde não pode. Aí por isso tem aquela tabelinha de temperatura. Então você tem que conciliar com o que você quer fazer. Deixa eu só lavar a mão, vai secar o sangue aí. O que você quer fazer, qual técnica, né? As duas estão certas? As duas estão certas, não existe certo e errado, né? E só existe essa questão. Se tiver pergunta, vai fazendo, né? Então, para você entender por que o manejo de trato pela manhã... Ah, Lucas, mas eu não quero levantar... eu não quero pegar geada nas costas, né? Porque aqui é a nossa região, 7 horas da manhã, dá geada, né? Começa a formar a geada às 7 horas da manhã. 7 às 8, geralmente é mais frio do que antes, se não tiver vento, né? Que vai pra geada. Então, essa é a questão. E a gente toma muito chimarrão agora também, né? Então, vocês vão entendendo o detalhe. Tá, Lucas, mas só o manejo de trato vai ajudar o fígado? É uma questão que ajuda, né? Qual o diferencial, por exemplo, desses peixes? Eles estão usando um produto chamado bactéria biturbo que a gente desenvolveu. É outro diferencial. Outra questão, oxigênio, sempre cuidando do oxigênio. Outra questão, muito importante que os produtores, graças a Deus, estão dando mais visão a isso, a dureza em carbonato, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão percebendo que tem uma dureza em carbonato no inverno de 20 ali, e o outro tanque tem 40, acontece que o que tem 40 está ficando menos doente que o que tem 20. Aí as pessoas estão começando a entender porque estão ponhando em prática. A pergunta que eu faço para você, você está colocando em prática as coisas aqui? Por isso que eu falo, Lucas, eu trato pela manhã, cuido do oxigênio, mas não estou cuidando da qualidade da água principal, que seria a dureza em carbonato. Deixa eu tomar um gole de chimarrão que esfria muito rápido. 14.3 mudando para 14.4. Como o sol é forte, né? Vocês têm alguma dúvida a respeito de abrir o peixe? Aí vocês vão falando aí sobre abrir peixe. Não, a gente vai... Qualquer dúvida que você tiver na sua piscicultura ou desafio que você tiver, vai falando aí, que a gente está cozinhando aqui no sol. Vai passar, vou começar a suar até o final aí. E aí, como é que tá o almoço de vocês? Tá tudo certo? Como é que tá os peixes aí? Pelo jeito não tem problema aí com vocês aí. Como é que tá? Tá, daí que nem eu estava falando da água barenta, então ela vai se separando. Então, por exemplo, assim, se você aplica cal e sal, o cal, geralmente nas aplicações, ele acaba atrapalhando um pouquinho, sim, a questão do fitoplâncton. Mas depois, na hora que separar, você vai ver que vai voltar, né? Então ali a gente já começa a ver peixe pulando ao redor, já começa a ver movimentação aqui, né? O que você pode ter outra pergunta, responder a pergunta lá, você pediu assim, ligar o aerador no inverno, noites frias. Um teste que eu fiz muito, por exemplo, no tanque que deu condições por causa do oxigênio, tem que ter esse detalhe, não ligar. Então passou a noite inteira sem ligar o aerador e o outro ligado. As diferenças de temperatura não deram muita diferença. Mas eu já explico por quê. Por quê? Tanque raso vai trocar igual a temperatura. Que nem esse tanque aqui que é rasinho, que aqui vai dar meio metro de fundura, lá vai começar um metro. Vou falar assim, lá na comporta, no pau brabo, 1,5 metro de água. Com água, tá? Então, 2 metros seria em cima, mas não fica. Então, 1,5 metro é 50 centímetros. Então, um tanque muito raso. A troca de temperatura vai ocorrer. Infelizmente, ela ocorre. Só que em questão, por exemplo, que nem aqui, já aumentou 0,1 décimo. A água esquenta mais rápido. O maior desafio de tanque raso é dias nublados. Se passar 5 dias nublado, aí começa a ficar dificultoso para nós. Aí o tanque raso vai dar muito mais problema comparado ao tanque fundo. Lucas, hoje, se você tivesse condições de construir tanques do zero, como é que você ia fazer? Ia fazer tanques mais fundos, né? Por exemplo, estava no produtor lá ontem e a temperatura dele ontem bateu 17, 18 graus. A nossa, só para não mentir, deixa eu olhar aqui rapidinho, para não mentir, hoje estava 12,8 na verdade. O tanque mais frio estava 12,5. Ontem estava 13,8, né? Então lá para ele o tanque mais frio acho que 17 graus. Então vamos arredondar 3 graus mais quente.
Hoje eu não recebi ainda, né, que eles fazem, mas no final do dia eles mandam no grupo. Aí eu vou receber lá a questão de temperatura. Mas provavelmente vai ter caído 1 grau. Então eu vou falar assim, vai bater 16 graus, né? E daí já vem essas semanas de sol, aqui tem previsão de bastante sol agora, né? Frio, mas sol. Então ela vai ficar por ali 16, 17 graus. E aqui, as nossas queridas tilápia aqui já sofreram, vamos falar assim, 3 graus abaixo comparado ao outro. Então por isso que aqui o desafio é muito grande. Por isso que aqui a gente teve a oportunidade de testar muita coisa que funciona, que não funciona. Porque se você pegar um peixe sempre a 16 graus, eu falo assim para vocês, é tranquilo nessas técnicas. É muito tranquilo. O que acontece com 16, 17 graus? As pessoas têm uma técnica, um manejo que não está de acordo com o que a tilápia precisa. Aí começa a estourar a doença. Então, por que estoura a doença? Geralmente está ligado ao trato. No inverno, trato. No verão, é trato. Mas então, pô, sempre é o trato? Sempre é horário de trato. As pessoas não acreditam. Por exemplo, Lucas, me dá um exemplo mais claro. Ué, chega o verão, temperatura batendo 30, 32 graus no final do dia, e daí o que você faz? Você não trata o peixe. Nós, esse verão que passou, nós não ficamos um dia sem tratar peixe. A única coisa que nós tínhamos que fazer, sim, é ir tratar 4h30 da manhã e tratar o peixe, por causa da temperatura de água. 4h30 da manhã, a temperatura da água já estava 28 graus, o peixe estava com fome, oxigênio. Mas como é que você tinha oxigênio no tanque? Aí que vem a questão. As noites são mais frias, tá? Consegue se introduzir mais oxigênio no verão, né? Verão, e comparado durante o dia. E se você trata mais cedo, dá 12 horas, 4h30 da manhã até 4h30 da tarde, deu 12 horas. A temperatura média aí de 30 graus, o peixe fez muita boa parte de digestão, tá? Ele não está livre ainda do bucho, mas está quase, está bem agitado o negócio. Começa a sobrar o oxigênio, porque ele não precisa mais tanto. E passa a noite tranquilo e amanhece o dia, ele quer mais. É assim que a gente funciona, né? Isso é verão, para vocês entenderem. No inverno a gente vai ficar tratando 4h30 da manhã? Não, não faz sentido. 4h30 da manhã o peixe não vai vir comer, né? Mas faz sentido tratar às 8 horas da manhã? Sim. Faz sentido tratar às 2 horas da tarde? Não, não faz sentido. Então vai. Aproveitando, Lucas, esse trato às 2 horas influencia mesmo os peixes juvenis? 30 gramas por eles terem um metabolismo mais acelerado? Tá. Às 2 horas da tarde, não sei se pegou pela metade, mas eu tô falando para não tratar, né? Mesmo por juvenil, porque daí você vai ter que fazer uma escolha. Se for uma região muito parecida com a nossa, que tem frio, que nem aqui, tô falando 13 graus temperatura de água, as pessoas não acreditam, agora tá 14,5 já, só para você ver. Se começamos a live com 14,3. Vê se consegue mostrar, só para não dizer que nós estamos... Isso não é temperatura do ambiente, tá? Isso é temperatura de água. A sonda tá lá dentro da água, né? O oxigênio não tá medindo certo. Tá piruto, ó. Ele congelou, acho. Aí tem essa dificuldade, tá? Comentando ali que o produtor do lado ali, tanques fundo, não chega a essa dificuldade. Não tem problema, é muito melhor. Mas tratar depois do meio-dia, você vai ter esse desafio. Porque esse tanque amanheceu com 12,8, tá? E daí ele não comeu às 8 horas da manhã. Vamos falar assim, ele não vai comer. Por que não vai comer? Porque está 13 graus a temperatura de água. Mas se nós esperar mais um pouquinho, às 2 horas da tarde aqui nós for tratar, ele vai vir comer. Só que daí vai ter, a noite vai esfriar, outro dia vai ser frio ainda, vai amanhecer às vezes com 13,5, vai talvez começar a esquentar um pouco a água, mas vai amanhecer com 13,5, e aquela comida que ele comeu às 2 horas da tarde não vai fazer bem para ele, porque ele não tem o discernimento, vamos falar assim, a natureza, como ele é sangue frio, ou seja, a temperatura do corpo é a temperatura da água, e ele vai acabar dando problema, porque vai esfriar de novo. O peixe, a tilápia, se você entender, o que é bom para ela? Se você tratar a 13,5 graus e ela vir comer, por exemplo, e depois a água esquentar durante o dia, é show. Mas se você tratar e a água esfriar, dá dor de barriga no peixe. Aí o que acontece? As pessoas usam tabela, segura o trato, não, só trata um pouquinho, tá? Vai dar na mesma, entendeu? Aí a pergunta é, por que não trata às 8 horas da manhã, diminui 90% do seu risco de ter problema com doenças, diminui. O único detalhe, nós estávamos falando sobre os areadores ligados durante a noite, depende, aqui tem peixe de quilo, nós temos que fazer a biometria, não fiz antes dos frios, porque eu sabia que é
morer tudo, porque se mexe nele e jogar de volta. Então, provavelmente essa semana eu vou fazer a biometria para verificar como é que tá o peso dele. Mas deixar pelo menos o aerador ligado de pá. Nesse tanque foi deixado aquele aerador de pá ligado e esse. Pronto. Qual que é o desafio de você não ligar nenhum aerador? Se tiver amônia ou nitrito, vai dar problema no peixe. Tá? Você não tem nenhum aerador batendo. Esse é o desafio. Por isso você tem que fazer análise uma vez por semana. Para você saber. É uma vez pelo menos. Mas se o tanque tem problema, você pode fazer 2 vezes na semana. Se tiver alto. Porque daí, por exemplo, eu não faço análise. Eu vou fazer assim, ó, que a maioria das pessoas gosta de fazer, é o que eu também gosto de fazer, tá? Fica gelo, já pensei dessa forma aí. No inverno, é sentar e fazer isso aqui, ó. Fica de boa, né? Você fala assim, não, é inverno, não posso fazer muita coisa, né? Daí você fica ali, rodando o Instagram, olha, ó, tem uma live aqui, tem uma live do Lucas aqui e tal. E justo no inverno, que você tem muito tempo. Muito não, né? A gente sabe que acaba sobrando um pouquinho mais tempo. Como é que sobra tempo? Ah, é lógico. O capim não cresce mais tão rápido, então você vai ficar roçando, você tem que roçar que nem aqui. Vai sobrando mais tempo. Dá tempo de fazer manutenção nos areadores, nós estamos começando a fazer manutenção nos areadores, né? E vai ter que deixar pronto para a próxima safra. E vai indo devagar, sabe? Sem aquele estouro, aquele negócio. Porque o trato reduz ou não trata. Por exemplo, aqui 2 dias sem tratar o peixe, porque ele não veio comer. Então sobra aquela 1h30 de trato que a gente gastava no verão, não gasta mais, e vai sobrando. Onde a gente vai investir esse tempo? Vai investir em abrir o peixe, pós o frio, verificar, pós-frio não, né? Tá no frio, a 13 graus e meio. Abrir o peixe, como é que tá o fígado? O fígado tá bom, gente? Vocês têm que entender, é um sinal. O fígado tá bom, tá vermelhinho, o peixe dificilmente vai ficar doente. Agora, se abrir um peixe, o fígado tá branco, depois de um frio assim, tem problema. O fígado é o coração da tilápia. É isso que vocês têm que entender. Se o fígado é o coração da tilápia, vai dar problema, o coração não está batendo direito, vamos falar assim. Se não está batendo direito, vai vir uma doença. Aremomas, essas coisas. Aí fala assim, mas eu vacinei o peixe. Meu amigo, vacina ajuda se você tem um coração funcionando, né? Se o seu coração já está meio que baqueando, não tem, porque o sistema imunológico não vai funcionar do peixe, no caso da tilápia, né? Esses são os desafios, né? Para você ver. Tem pergunta? Lucas, vendi Livino juvenil. Estou transportando para a empresa do comprador, mas no dia seguinte tem morido entre 2 a 5 unidades. É normal no sentido do estresse por conta do transporte? Sim. Você está falando 2 a 5 peixes? Normal. Por exemplo, né, deu arapa num tanque ali do juvenil. Arapa, infelizmente, morreu. Né? Então o produtor foi lá e ele avisou, ó, em torno de 50 quilos. Mas era arapa. Então, da próxima vez que tiver arapa, nós nem pega arapa, tem que nem entregar para o produtor. Deixa na propriedade mesmo, ou faz outra coisa, ou dá uma doação para alguém que vai morrer. Porque a arapa fica muito no resto da água ali, água suja, até que carrega. Né? Então, detalhes, isso sujou muita água da caixa de transporte. Então, por exemplo, morreu 50 quilos lá de 5.000 quilos, para vocês entenderem. Então dá 0,1%, né? Por causa da arapa. Aí você fez um transporte lá de 1.000 peixes, morreu 2, 3 unidades, sinal que tá ok. Agora, por exemplo, tem pessoas que acham normal você entregar um alivino, um juvenil e morrer 1%. 1% tá fazendo uma coisa errada, é muito. Agora 0,1%, beleza. Você entende? Até ali, mas o normal, se fazer tudo certo, é 0,01%. É muito pouco que vai morrer. Se você alinhar o produtor e você, se você, por exemplo, fazer o transporte lá, antes de descarregar, usar o Virkon, né, ou Timesen, um bactericida, lá 2 minutinhos na caixa, lá antes de descarregar, climatizou, faz o Virkon, 2 minutinhos e largar ele, ali você já ganhou 90%. Aí conversa com o produtor, ó, você tem que aplicar cal e sal 3 dias seguidos, beleza. Aí, essa semana o peixe está salvo. Aí se depois o produtor não fazer mais nada, aí é problema dele. Se ele não fazer análise, se ele não pegar, por exemplo, que orientação? Chegou o juvenil, tem que deixar o areador ligado 24 horas. Um areador tem que ficar ligado 24 horas, não quero nem saber. Né? Por quê? A gente não sabe como é que está o tanque. Né? Se tiver amônia alta, alguma coisa. Geralmente tanque novo não tem, né? Amônia e essas coisas. Mas daí ele aplica cal e sal e não liga areador. Então, 24 horas ligando,
a incidência de problema reduz muito. Né? Que a gente é um produtor de juvenil para você entender. Então reduz muito o problema. Mas você tem que ajudar o produtor. Às vezes você tem que bater firme assim, no sentido assim, para ele entender. Pô, quer garantia? Então faz de acordo com as normas da garantia, né? A gente compra um carro, por exemplo, eu nunca comprei um carro novo ainda, né? Se eu comprar um carro novo, se eu quero a garantia de fábrica, o que você tem que fazer? Tem que fazer toda a revisão na concessionária. Daí a tantos mil quilômetros, troca essa peça. Mas tá boa, não interessa. Se quer garantia, é assim. Você entende? O juvenil, a levina é a mesma coisa. Então, às vezes, o produtor fala assim, deu problema aqui para garantia. Beleza, mas você fez o que tinha que ser feito ou você simplesmente ignorou e depois só quer cobrar? Depois o cara não paga, né? Depois o cara não ressarce, porque o erro foi muito grotesco. O maior erro na produção de alevino juvenil, quando fala assim, alevino juvenil pequenos você receber ali de 0 a 20 gramas, é que você acha que de noite não precisa ligar areador. Um zero crucial do produtor. Depois de um mês não liga o areador ainda, daí lá, o peixe não cresce. Claro que não, e se cresce, cresce tudo disparelho. O alevino do caro juvenil veio disparelho, né? É você que não deu condições para tua tilápia, né? Sidney comentou, aqui também, meia-noite, 14,5 graus. Sidney, nós estamos numa geladeira agora, né? Ai, ai. E frio. E aí, tem mais pergunta? Tem. Não faz? Aqui não aparece. Não, ele fez só. Tá mesmo. Vocês têm dúvida a respeito de cal, sal, aplicar? Por exemplo, esse peixe ali. Tem pergunta? Não faz. Aqui ficou 15 dias com chuva e nublado. Estou tratando a cada 2 dias, às 8 da manhã. Não tive mortalidade. Não sei se está correto. Outra safra tratava ao meio-dia. Tive mortalidade. É para repetir? Não, eu entendi. Só tá olhando a previsão do tempo aqui, porque só para vocês entenderem. Hoje a máxima é 18 graus e a mínima era 8. Né? E bateu, né? Quinta-feira a máxima é 21 e a mínima 10. Aí para vocês entenderem, sexta-feira 22 e 11, né? Aí no sábado vai dar a mínima de 14. Opa! Então quer dizer que sábado em diante a água aqui na nossa região não vai baixar de 14 graus, para vocês entenderem. Tá? Com tanque prazo você começa a olhar. Então daí você começa a perceber, por exemplo, na terça-feira que vem, 26, 16, então a mínima é 16. Então o peixe volta a comer com força, no bom sentido, e você consegue tratar. Sobre se tratar um dia sim, um dia não, né, a cada 2 dias, acredito que seria isso aí. Isso, gente, vocês têm que fazer as escolhas de vocês. Eu mostro aqui o que eu estou fazendo e está dando certo, não dá mortalidade. Mas ali é um ótimo testemunho para você ver só o fato de você tirar o trato depois do meio-dia, que eu estava explicando aqui para vocês, é que vocês estão tratando no horário que a tilápia mais come. Aí não é que você não poderia, mas daí você teria que ter uma experiência tão grande, você fala assim, eu só posso jogar tantos quilos aqui, porque se eu tratar um pouquinho a mais e a tilápia não conseguir fazer digestão e ela encher o bucho, se ferrou, né? A tilápia se ferrou e daí vai dar mortalidade da doença. Então tem outro produtor ali que a gente está acompanhando também, então estamos na briga, estou meio que acompanhando ele meio em cima ali e as últimas conversas que eu tinha lá não tinha mais mortalidade. E ano passado já tinha morrido um monte. Mas mudamos o trato, usou a bactéria bituba e usando a sopa na água, em altas densidades. Por exemplo, que nesses peixes aqui, 50 peixes por metro, e o menorzinho, 200 peixes por metro, é normal o estresse de densidade, estresse de pouquinho de nitrito, que está dando nitrito. Daí nessas temperaturas aqui, gente, é um Deus nos acuda, nitrito. Amônia, a gente 0,25, 0,50, lota inteira. Mas o nitrito dá isso aqui, que nem um batimento cardíaco. E agora que esfriou, então, na hora que começar a esquentar a água, Deus me livre, já prepara, normal. Lucas, o que você faz? Não faço nada a não ser aplicar sopa na água. Não paro de tratar o peixe. Vai tratando o que eles comem, né? Isso auto se regula. Qual que é outro desafio no inverno? Você vai ter que deixar o aerador ligado. Então, o tanque 2 é o tanque mais, sempre foi mais frio, e nós tivemos que deixar o aerador ligado, porque não dava para arriscar desligar ele nos primeiros dias, porque a temperatura de água estava muito quente, até ele esfriar para daí poder, por causa de amônia e nitrito. No caso não era amônia, era nitrito, né? Só é o problema de nitrito. Aí não tem bactéria que funciona a 13 graus e meio. Outra coisa muito interessante que eles me pediram lá na AquaShow, o produtor, né, de Santa Catarina,
Tá aí, bactéria depois. Tem gente que fala assim, não, depois dos 22 graus não compensa mais usar. Será? Será realmente que não compensa usar? Depende do tipo, a forma que você usa, né? Aqui a gente vai, deu 12 graus, não vou aplicar. Continua aplicando. Continua aplicando. Por quê? 14,6. Quando atingir em torno de 15 graus aqui, já deve ter bactérias acordando novamente. Só para vocês entenderem grosseiramente, ela já está acordando. Então eu introduzi hoje de manhã aquela, vamos falar assim, vai funcionar, sei lá, 1%, 10%, meio ilusório, 10%, né, do potencial dela, que eu apliquei a sopa aqui, mas é 10% já, amanhã mais 10%, todo dia 10%, no frigir dos ovos já é muita coisa. Aí eu fiquei ali 7 dias sem aplicar, 10 dias sem aplicar, são 100% a menos para você entender. Ficou 10 dias zerado o tanque e veio a bactéria. Qual bactéria que veio? Bactérias ruins, a bactéria que se adapta. Então por isso que a gente tem que forçar todo dia as bactérias aqui. Ou na hora que der condições, para não dar aquele sofrimento tão grande ali de nitrito. Tá? Então só para vocês entenderem. Se não der nitrito, não aplico nenhuma bactéria, bioremediador, aí vai estourar amônio. Então melhor já ir aplicando. Tem pergunta? Qual a dosagem de sal e calcário? Por quantos dias em uma situação corretiva? Tá. O calcário eu teria que estudar mais ainda, né? Então, como a gente, tô fazendo os dados, tudo que eu tenho da propriedade, tô fazendo um levantamento com os dados e transformando em números, né? Unindo os dados de anos de produção ali para chegar a viabilidade e mostrar mesmo a possibilidade e porque a gente tem que entender cada propriedade na propriedade, né? Calcário, eu não vi ninguém ainda falar assim, eu apliquei calcário e a dureza subiu. Eu já vi pessoas, né, aplicando só nas beiradas e daí falar que subiu a dureza em carbonato. Só que antes de eu usar cal virgem aqui, antes desses frios, deu uma parada de chuva, né? Então só deu umas garoas, então não há troca, não há renovação, que eu não gosto de trabalhar com renovação, para vocês entenderem. Para mim o ideal é não chover e eu pudesse só controlar cada tanque, mas a gente não manda no tempo ainda, né? A dureza em carbonato vai subindo sozinho. Por quê? Você joga lá tantos quilos de ração, tem cálcio lá, tá? Tem cálcio, usaram muito cálcio, muita coisa. E vai fazendo a ciclagem dos nutrientes, tá? E nisso vai subindo a dureza em carbonato. E às vezes o que pode ter acontecido no produtor lá ele aplicou calcário, ele não tem renovação naquele tanque e subiu a dureza em carbonato, né? Subiu. Ou pode ser sim que o calcário devido estar na beirada e não no fundo e sendo levado, vai subir a dureza em carbonato. Só que daí depende, vai demorar 1, 2, 3 meses para ver o efeito. Se eu não fui lá no produtor, eu tenho que ir lá conversar com ele e só fazer umas perguntas para ele. Por exemplo, quanto tempo você jogou calcário? Aí pedir as datas, aí por isso você tem que estar conectado com as coisas. Eu tenho vários dados aqui. Tava chovendo, não tava chovendo. Beleza, a minha dureza aqui subiu tal semana, certo? Né? E daí o que acontece? Lá também subiu. Opa, mas coincidência, eu não usei calcário e você usou, mas a minha subiu também. E como aconteceu? O que foi feito, né? Então já aconteceu vários anos passados, chega essa época do ano, começa a subir a dureza em carbonato, porque chove menos e vai subindo sozinho. Então as dosagens, correção que a gente trabalha aqui, vou falar que trabalho, por isso que eu não posso falar do calcário. Às vezes tem pessoas que estão usando, talvez eu estou falando besteira, não sei, então posso falar o que eu estou usando aqui para correção. Reduzir ao máximo a renovação, então se você quer trabalhar com 1% de renovação, você consegue subir a dureza em carbonato, ela equilibra e vai subindo sozinho, se você quiser, só para você ter noção, 1%, é muito pouco. O que significa 1%? Significa que esse tanque demoraria 100 dias para fazer a troca dele. É um xixi saindo, gente, é um xixi muito pequeno e é um dos melhores tanques. Você usar 10 gramas de cal virgem ou cal hidratado, que fica na sua preferência melhor, os dois funcionam, 10 gramas por metro quadrado. Aí, por exemplo, fazia análise da dureza. Até tô curioso agora para ver aqui.
Como é que tá essa dureza? Vamos fazer aqui já para você entender. Ah, Lucas, dá trabalho. Não dá trabalho, né? Nunca vi dar trabalho. Isso não é trabalho. Fazer análise de água, a água é leve, não tem nem porquê. Ó, 5 ml ou o primeiro risco do seu kit. Os novos kits não vêm com esse copinho maior, tá? Agita a solução, isso dá uma diferença. Cada gota vale 10. 1, 2, 20, 30. Ó, 30 e não virou bem, então vai dar uns 35 para você, vai dar 40. Ó. 40, beleza. Por que só deu 40? Porque a gente segurou o uso de cal aqui. No caso, fizemos só 2 aplicações, né? Porque eu não queria subir muito, queria em 40, não quero fazer loucura. Ah, Lucas, mas o que é fazer loucura? Porque as pessoas hoje estão fazendo coisas que eu já fiz lá atrás, não tem por que eu fazer. Dureza 40, se amanhã depois ficar frio, eu posso, vamos falar assim, deu 3 dias nublados. Se eu ver previsão de 5 dias nublados, que eu já peguei anos assim, eu posso aplicar 3 aplicação de cal virgem e tá de boa, tá? Agora, se já tivesse em 60 e surgir esse problema, é pepino. Por quê? Não tem previsão de chuva, vai vir às vezes só o frio, e daí ela tá a 40, só que daqui a uns dias ela vai subir sozinha. E daí? Vai estar em 60. A dureza começa a subir sozinha. Ela vai se ciclando na hora que esquentar um pouquinho a água. Então por isso que trabalhamos assim. E tá 40 porque estava nublado nos últimos dias. Tu vai ver que em poucos dias aqui, até bom isso aqui para análise feita na sexta-feira. Provavelmente já vai dar 50 ou 60 na análise. A dureza é assim, quando você começa a entender ela. Só para vocês entenderem. Então, beleza. Vai ter alteração para você lembrar. Se ficar 3, 4 dias nublado, vai ter alteração nessa análise, dureza em carbonato. Então, espera sair o sol. A correção. Ah, vamos dizer que tivesse dado 20. Faz uma aplicação de cal hoje, pula um dia, faz outro. Só que vai fazendo 10 gramas e vai fazendo análise, tá? Bem tranquilo. Isso se você não tiver previsão de frio para frente. Se tiver previsão de frio, você deixa no máximo de 30 e vai aplicando mais vezes no frio. Só para vocês entenderem. O que mais era? A pergunta dele lá. Cal e calcário. Tá, cal e calcário. Sal, né? Sal. O sal é o sal de gado, de corte, o sal comunzão aqui. Como eu fiz aqui? O que a gente fez? Em torno de 20 gramas por metro quadrado. Na verdade, vou falar bem a verdade para vocês, vou falar a verdade. Deixa eu achar a calculadora. Não é o celular meu calculador. Ai, ai, ai. Eu vou falar para vocês o que eu fiz nos primeiros dias. Dividido por 1.500. Eu fiz assim, ó. Eu fiz preparando o peixe para o frio. Como eu sabia que o sal nós fizemos, acho que deu 5 dias de aplicação, tá? Então o que a gente fez? Eu não entrei já jogando muito sal, porque eu sabia que ia fazer mais dias de aplicação, por causa da previsão do tempo. Então nós temos acesso à tecnologia absurda, comparado aos nossos pais há 12 anos atrás, ou 20 anos atrás. A previsão do tempo, a temperatura funciona. Tem coisa assim, a chuva falha, mas às vezes não dá a chuva, mas dá as garoas. Os dias nublados eles estão mais ou menos acertando. O inverno, geralmente, eles conseguem acertar, previsão de 15 dias, temperatura, mais ou menos, né? E aí você tem esse detalhe. Então eu sabia que você tem pelo menos 5 dias ruins até o sol sair. Nós aplicamos um saco de sal aqui, 25 quilos, dá 16 gramas por metro quadrado aqui. Só que, daí, por causa de controle aqui, o que a gente fez? Daí quando deu frio mesmo, bateu 15 graus, aí a gente aplicou 2 sacos. Mas é uma questão de praticidade, vai ficar pesando, né? Então, às vezes, daí começamos com 16, faltou lá os 8 gramas, e depois nós jogamos 32 gramas, né? Jogamos o dobro, né? Só para você entender, 2 dias aconteceu isso, né? Vai dar terceiro dia hoje a aplicação, tá certo? Então, hoje à tarde vai aplicar, vai fazer isso. E depois a gente vai medir a temperatura, se subir ali, provavelmente você vai fazer mais uma aplicação, e vai reduzir para 16 gramas. O que vocês têm que entender com o sal? Eu não vejo lógica, no caso aqui, como é preventivo, você fazer doses 40 gramas, 50 gramas. Aí o que o pessoal gosta de fazer? Joga 50 gramas com preventivo, e daí fica 2, 3 dias sem aplicar. Se você pegar e entender o sal, aqui as pessoas não entendem o que acontece com o sal. O sal você joga, principalmente em pó, você joga ele e vai para o fundo. Aí você já não liga o areador, tá lá no fundo, ele nem dilui, né?
Você nem dilui ele. Aí quanto mais você aplicar e mais vezes, mesmo que for menos, é melhor, vai absorver mais. Cada vez que eu jogar o sal aqui, é melhor do que eu jogar um monte, porque a forma que se joga já não vai ser a melhor. Como é que você vai jogar ali? Imagina que tinha que jogar 4 sacos de sal. Como é que o cara vai aplicar os 4 sal? Como é muito, ele já vai jogando os canecos cheios, assim, já jogando um monte. Como é pouco, daí, pô, tem que espalhar um saco aqui. Ele vai jogando bem fininho e vai espalhando, né? O ideal era diluído. Sal diluído não tem. Aí você não perde nada. Porque ele está diluído na água e você aplicar. Aí é a melhor forma, o mais eficiente. Tem pergunta? Queria comprar a blusa Amo Criar Tilápia. Por onde eu compro? Tem um site específico? Tem o WhatsApp. Manda mensagem ali no Instagram mesmo, no direct, eu te passo o contato do WhatsApp. A gente está aceitando pedidos. Assim que vier a nova remessa, aí a gente já entra em contato e manda ali para você, né? Tem mais perguntas? Você trata o peixe com temperatura abaixo de 16 graus? Exato. Nós tratamos o peixe. Deixa eu puxar aqui para não mentir para vocês, né? Senão não falar os dados corretos aí, senão eu não vou lembrar aqui de cabeça tudo certinho. Cabeça cada vez funciona menos. Deixa eu achar aqui rapidão aqui. Segunda-feira. Segunda-feira a temperatura estava 15,6, 15,8, tinha tanque que estava 15,3. Foi tratado. Foi tratado muito? Não. Esse tanque foi jogado 10 kg, o tanque lá embaixo foi jogado 25 kg, mas ele estava um pouco mais perto de 16 graus. E o tanque 6 lá embaixo foi tratado 15 kg. Dá para vocês entenderem. Então, ó, segunda-feira nós tratamos. Terça não, quarta não. Hoje é o segundo dia sem trato a recém. E quais eram as temperaturas pelo amanhecer? Então tava aqui, esse tanque estava 15,3 para vocês entenderem. O tanque lá que eu falei que estava um pouquinho mais quente já estava 15,8. Esse 0,5 grau e o peixe já tem mais apetite. E tratado às 7h30 da manhã, né? Até um pouquinho antes, né? E o tanque 6, que lá embaixo que também tratou, 15,6. Ótimo. Aí para vocês entenderem o que aconteceu. Chegou o final do dia, às 4 horas da tarde, aquele tanque que estava com 15 e pouquinho foi para 14,9. Aquele que estava 15,8 ficou com 15,4. Então, por isso que você começa com os dados, você começa a entender por que aquele tanque come mais. Porque a oscilação de temperatura é menos bruscas, né? E bora lá. E amanheceu o dia como na terça-feira? Só para vocês entenderem, nós tratamos na segunda-feira a 15 graus, 15 e pouquinho. Amanheceu 13,8, esse aqui amanheceu 13,8 a temperatura. O tanque lá em 3, que é o mais quente, lá tem um mato e bate sol da manhã, então ele esquenta, só que não pega o vento do sul, por isso que sempre fica mais quente lá. Por isso que você tem que ter os dados, aí você vai entendendo, cada tanque tem seu desafio. 14,3, tá? Então daí o peixe não vem comer nessas temperaturas, aí não foi tratado. E hoje amanheceu 12,8 para você ver, então ele não vem comer, né? Agora tá 14,7 nele. Então, trata-se abaixo de 16? Sim. Só que daí qual que é o detalhe? Tem que ser pelo amanhecer, lá no máximo 8 horas da manhã, porque é o horário geralmente mais frio. E vocês viram que de segunda para terça aconteceu a inversão. Esses são os dias que você tem que ter mais cuidado. O que acontece? Mesmo tratando de manhã, ó, tratei de manhã, é o horário mais quente. E chegou o finalzinho da tarde, já tinha baixado 0,5, 0,6 grau. Tá? Só que o que acontece geralmente quando se trata lá pelas 2 horas da tarde? Geralmente vai sempre acontecer isso. É o horário mais quente e depois esfria. Depois esfria, depois esfria. Como amanheceu ali e foi baixando a temperatura, ela não sofre tanto. É essa a questão. Se você medir e anotar, você vai entender como é que a tilápia funciona. Mas o problema nosso, nós produtores, você não gosta de anotar, você não gosta de pegar e lançar num grupo. A gente fica vivendo, mexendo no WhatsApp, mas não faz o que precisa ser feito. Por exemplo, esses dados aqui. Então, por isso que a pessoa pede uma coisa e fala assim, não, tá aqui, eu tenho dados, eu tenho números. Eu tenho tantos anos de números aqui. Por exemplo, eu entrego esse tanque aqui, eu vou fazer um relatório de temperatura média que ele foi produzido. Então, por isso que eu sei, por exemplo, na região Santa Catarina, se é possível não fazer 2 lotes por ano. Se tiver a temperatura média. Confronta os dados. Né? Tem mais pergunta? Eu acho que você já comentou, mas sal e cal
sal e cal virgem. Aplica em quanto tempo mesmo na questão do frio? Não existe uma forma exata, né? O que que a gente pode falar? O que a gente faz aqui. Então, por exemplo, o sal eu gosto de usar mais vezes ele. Então eu prefiro ele. Vamos tentar resumir rápido aqui. Eu prefiro fazer 5 aplicações de sal do que só 3. E mais concentrado. Porque o sal, se você pega e joga numa caixa d'água, água transparente, você vê que ele desce, ele não dilui, ele não se mistura. Por quê? Porque eu não estou aplicando ele diluído. Tá? Então, é pó. O que é o pó? É assim, ó. Esse aqui é o pó, né? Então você vai lá, joga no tanque e a metade, mais que a metade, vai para o fundo, tá? É só você pegar um copo de água, uma bacia transparente, uma jarra, você joga só um pouquinho e você já vê que não mistura. Tá? Então por isso que na hora de desaplicação é muito bom deixar o aerador ligado, quanto mais agitação na água, mais vai incorporar. Tá? Aí, temperaturas de água que é perigoso para tilápia, abaixo de 16 graus começa a ficar perigoso, mas eu não deixo de tratar ela. Mas daí é pela manhã. A 15 graus, vou lá e vejo se ela quer comer também. Porque se ela não comer aqui, ela vai comer o baranco. Né? Se nós abrir isso aqui a tilápia, provavelmente está comendo baranco. A gente já viu umas se mexendo lá. Não tem uma bem lá nos cantos. Uma água começa a mexer, ela já está fuçando o baranco, porque a 14,7 já quer comer. Mas ela vai comer muito pouco. Né? E essa é a questão. Então, para você ver, se você não tratar a 16 graus, se você não tratar, ela vai comer muita terra. É ruim para ela. Essa é a questão. Né? Mas o detalhe é horário. Se você mudar o horário e fazer o teste, você vai ver que metade desses problemas, a gente fala 90% dos seus problemas acabam. Né? Como o produtor ali compartilhou, que ano passado no frio, 15 dias de frio, teve muito desafio, até agora não tem nada. Só que, se você entendeu a tilápia, quando a temperatura da água, deve ter muitos produtores falando assim, nossa, esse frio aqui foi tranquilo, não deu problema, calma. Nós só vamos descobrir o problema daqui a uns 5 a 7 dias. Se você entendeu que ela é sangue frio, o metabolismo dela vai começar a acelerar, olha, já estão fuçando aqui, vão começar a acelerar, então você entender que abaixo de 15 graus as próprias bactérias também param por causa da sopa na água, mas as bactérias benéficas, as bactérias maléficas, todo mundo fica meio parado, meio dormente, vai esquentando a água, aí você abriu o peixe, o fígado tá branco que nem uma neve, não sabe se é fígado, se é gordura visceral, esse tem mais grandes chances, incidências de já ter instalado a doença nele, e quando atingir a temperatura, ela vai se multiplicando, daí, pum, começa a morrer. Então daqui a uns 7 dias nós voltamos a conversar. Na próxima live eu já vou saber como é que tá a nossa região aqui, 7 dias depois, porque vai ter calor. Então esse é o detalhe. Ah, Lucas, mas eu fiz protocolo de cal e sal, beleza, mas nós fizemos que tinha controle. Mas é 100% que vai não dar problema? Não. Ah, mudei o horário de trato pela manhã. Beleza, foi tudo ajudando. Cuidei o oxigênio, beleza, tá tudo aí. Mas só que assim, tem que abrir o peixe para verificar como é que tá o fígado, porque às vezes a ração que você está usando é uma ração de muita toxina e para o inverno vai afetar muito o fígado. São coisas, por isso que você tem que abrir o peixe, por isso que você tem que analisar o peixe. Tem mais perguntas? A mesma pessoa só complementou. A quanto tempo é aplicado o sal? Cada quanto tempo no frio? Tá, peço desculpa aí. O sal, aqui nós fizemos 5 dias de aplicação, então começou a ficar frio, a gente sabia que a previsão ia ficar frio, tá? Então a gente começou um dia antes. Por exemplo, ó, na sua cidade agora tem previsão de amanhã começar a esfriar, assim, amanhecer frio. E vai 2, 3 dias assim. Então começa hoje a aplicação de sal. O cal, daí verifica a temperatura de água. A gente fica esperando ali. Eu enrolei um dia, então apliquei só sal. Depois outro dia apliquei sal. Aí eu apliquei cal. Daí eu apliquei sal. Daí eu apliquei cal. Mas isso é uma fórmula? Não. Você tem que aprender a olhar a previsão do tempo e medir a temperatura do tanque. Porque, se tá 17 graus, não vou aplicar cal, não. Eu, Lucas, não aplica cal, aplico só sal. Né? Mas quando cai muito, como eu já tinha, tenho essa experiência que é assim, como eu tenho o relatório de todos os tanques, eu já sei, esse aqui, o tanque 2 é o mais frio, esse aqui também esfria rápido, daí o 3, sei que o 3 fica mais quente e tal, a gente já sabe, e como já faz anos que a gente faz isso, fica fácil, veio frio, olha a previsão do tempo, é 4 dias de frio, eu olho a mínima dos dias,
putz, vai dar problema. Então eu seguro, depois eu aplico o cal, tá? Tem gente que aplicou todo dia. O segredo, nada exagerar nas doses, 10 gramas por dia. Outro segredo, você fazer análise de dureza em carbonato, tá vendo? Às vezes a pergunta que você está fazendo, eu quero saber quantos dias você faz. Faz 3 dias de cal e 3 dias de sal. Beleza, isso é um protocolo para aparecimento juvenil. Mas e se tua dureza estiver alta e tiver 3, 4 final de semana seguido de frio, como é que você vai fazer? Por isso que você precisa entender o jogo, você precisa entender que você não tem problema você pular um dia com cal, outros não, mas o sal fazer mais todos os dias e menos dose, que vai dar mais resultado, que se fazer uma dose de cavalo, que seria, como eu falei, jogar 40, 60 gramas, e daí não fazer nos outros dias, entende? Tem fórmula para tudo. Jeitos, não existe certo e errado. Qual que é a questão sua? Que resultado você quer colher? Essa é a pergunta que você tem que falar. Não, eu quero colher o melhor resultado possível. Então, comece a entender. O que usamos para aumentar a dureza total? Tá, eu não faço análise de dureza total, então não faço nem ideia, tá? Por que você não faz dureza total? Porque eu comecei com essa análise aqui, é baratinha, é fácil de fazer, você viu, né, no vídeo, não volta depois, assiste a live no começo. É muito fácil, cada gota vale 10, 30 é o ponto de equilíbrio, 40 tá bom, tá ok. Chegar a 80 é ponto de equilíbrio para não aplicar mais cal, porque daí começa a dar problema no pH, começa a estourar tudo, os elétrons se alteram, então quanto mais água ácida entrar, mais sobe o pH. Só tem aquela parte química que ninguém dá bola, mas tudo bem, né? É que ninguém passou por esse desafio. Eu cheguei a apanhar 140 de dureza em carbonato, então eu tive esse desafio, o peixe parou de comer, o pH chegava em 11, 12, e eu falei, vou perder tudo o peixe, não sei como é que não perdi, tá? E adivinha, quanto mais água colocar, mais subia o pH. Então tinha que deixar o sistema mesmo trabalhar devagarzinho. Então esse é o desafio do cal, né? Quando você não tem renovação. Aí às vezes você é produtor, tem um tucho, tem um rio passando dentro do tanque, você está acostumado com isso. Você pode pegar e fazer aplicação no cal toda semana. Mas eu fazer toda semana vai subir a dureza demais, entende? Por isso tem que fazer análise. É a mesma coisa assim, você pode ser gordinho, eu sou magrinho, e eu ter colesterol e você não. Como é que nós vamos saber? Ah, daí você fala assim, pela lógica, o gordinho pode ter colesterol e o magro não. Mas vocês já fizeram muitos exames de sangue, minha mãe tinha colesterol e a outra pessoa que era um pouquinho mais gordinha não tinha. E aí? Diabetes? Mesma coisa. Tem que fazer exame, tem que fazer análise. Então, dureza em carbonato, dureza em carbonato. Quando você entender isso aqui, isso salva peixe, Deus o livre. Nós vamos produzir tanto peixe que o preço vai cair. Não aprende isso, não. Vai cair o preço do peixe. Mais perguntas? Lucas, sendo alivinos de 8 a 10 gramas, posso fazer mesmo procedimento de tratar antes do meio-dia? Não muda por conta do tamanho? Tá. Pergunta que você tem que fazer. Eu não sei da região, às vezes se é inverno ou inverno. Eu imagino, às vezes muitas minhas respostas estão ligadas ao clima de cá frio. Nós temos juvenil ali também, nessa faixa um pouquinho mais pesado. Então provavelmente nós vamos passar o inverno, uma parte vai ser entregada semana que vem, mas vai ficar uma parte ali, né? O que eu vou fazer? Eu quero que esse juvenil não mora, não fica doente, para eu não precisar usar antibiótico, só para vocês saberem, eu estou mais de 5 anos sem usar antibiótico em propriedade, então vai ficar sem antibiótico. Para chegar lá na saída do inverno, na hora que eu entregar ele, eu entrego para o produtor, o fígado está ok, dispara, tá? Aí eu não estou preocupado, por exemplo, se ele crescer muito ou pouco. Estou preocupado em ele sair sadio do inverno. Então, se você tratar, por exemplo, você tem medo, alguma coisa, você trata às 8 horas da manhã e dá um retrato às 9, se juvenil, se for regiões frias, tá? Pronto, né? Fria. Ah, minha temperatura não chega que nem a tua ali, não chega a mínima é 19, vamos falar assim, a tua região é a mínima 19 da água. Meu filho, é 19, temperatura de água, você pode tratar às 8, às 9, às 10, faz 3 tratos ali, pode tratar até meio-dia, tudo tranquilo. Fica gelo. Mas nós estamos falando de temperatura que chega a bater 13 graus aqui, 12,8 pelo amanhecer. Não se preocupe, não é a temperatura mais fria registrada nesses tanques. A mais fria é 9 graus. E fique tranquilo, não morreu o peixe. Mas como não morreu o peixe? Porque nós tivemos a sorte, a benção, que deu 9 graus, beleza. Só que tem sol outro dia. Se não tem sol, ficar 5 dias nublado, 9 graus, morre tudo. O Chapo não aguenta. Aí não tem protocolo que resista. Né? 9 graus é terrível. Não sei como é que ela aguenta, tá, gente?
Entrei hoje a 16 graus de temperatura de água para nadar, eu falei, como é que a tilápia aguenta? Né? Ela é um Nelore mesmo, é um demônio de forte. Tá? Então ali a questão do juvenil, você tem que saber o que você quer. Eu sempre falo pro produtor, tem um produtor lá que trato pela manhã, às 8, às 9, às 10 horas já dá muita diferença de temperatura, já começa a comer demais, porque não precisa comer muito, só precisa comer para se manter, para passar o inverno. Se você forçar demais, uma que é a ração do juvenil, ela tem muita proteína, vocês têm que entender, o coração da tilápia é o fígado, beleza, então eu vou entender. Se o fígado parar, morre o peixe. Eu uso uma ração muita proteína, normal, tá, para o peixe crescer. Força o fígado. Temperatura de água, força o fígado. Então, só essas duas coisas você já entende. Aí, se eu exagero no trato, força o fígado, não faz digestão, danifica o fígado, vem uma doença, francisela da vida, mata. Ou parasita, mata. Então, se você pegar e tratar às 8 e às 9, por exemplo, nessas temperaturas, você não tem como cometer erro, você não precisa nem seguir tabela. Ele só come o que ele consegue, porque a temperatura é muito fria, ele mesmo se restringe. Pode fazer? Sim, já devia fazer. Boa tarde. Apenas o sal é suficiente? Eu utilizo sal, mas não utilizo cal. Eu utilizo nas mudanças bruscas de temperatura. Deveria utilizar com mais frequência? Não, tem que ver o resultado, como é que está na sua região, né? Por exemplo, tem que ver as mínimas, por isso que eu gosto de falar os dados, os números aqui para vocês entenderem qual a temperatura. Porque assim, por exemplo, se eu conversar lá com outro produtor que a mínima atingiu 16 e eu peguei aqui, baixou de 13 e daqui a 7 dias aqui morei uns 2, 3 peixes por causa do peixe, morei peixe, eu sei que é normal, morei 1, 2, 3 peixes aqui. Daí uma doencinha assim de 1, 2, 3 peixes, morei 4, 5, é normal, porque a gente sabe estranho. E daí ele fala assim, lá, não deu nenhum problema, tá tranquilo esse ano, né? Eu não tenho problema. Claro, são 3 graus a menos aqui e 3 graus a mais lá. Me dá essa diferença, ver o que eu faço com peixe com 3 graus a mais. Você entende? Então você tem que ter. Às vezes na tua questão não baixa 16 graus, só o sal é o suficiente. Essa é a questão que vocês têm que pegar. Ó. 16 graus para baixo, o metabolismo da tilápia começa a entrar em colapso, mas não bem em colapso ainda. A 15 graus para baixo, aí é o colapso total. O que é? Ela não come mais direito, ela para de comer, ela não consegue produzir muco, ela, vamos jogar assim em valores bem grosseiros para vocês entenderem, vai bater 10% do metabolismo dela. Então ela com 10% tem que fazer aquele sangue duro circular, não sei como circula aquele sangue a 10 graus, tá ali, então é tudo muito lento. Então ela não consegue às vezes produzir muco suficiente, né? E aí é tudo aquele negócio, tá duro, né? Aí o cal ajuda a limpar as brancas, às vezes vai formando, ficando resíduo, porque ela não consegue mais fazer limpeza natural, não consegue produção do muco. Aí você joga o cal, depois da aplicação do cal, você abrir as brancas, você vai ver que está bem vermelha, então deu uma limpada. Então por isso que usa o cal, mas se é preciso. Se você não está tendo problema de mortalidade, não ia apoiar cal não, mas se você tem assim, Lucas, depois do frio, 7 dias, começa a morrer uns peixinhos ali, papá, aí tenta fazer o teste com o cal. Cal virgem é melhor que o cal hidratado para melhorar a alcalinidade? Não muda nem, não há mudança. Para não uma. Aí eu vou morrer, eu acho que eu vou ter um treco. Alcalinidade é uma coisa, dureza em carbonato é outra. Não tem. Se você pegar o kit dureza em carbonato, KH, fazer análise, e pegar o kit da alcalinidade, você vai ver que não bate os dois. São coisas divergentes. Vai mostrar às vezes uma coisa alta, a alcalinidade alta, né? E a dureza baixa. E às vezes vai mostrar a alcalinidade baixa e a dureza alta. É assim que funciona os kits. Então, só um detalhe aí para você, produtor. Quando eu falo dureza em carbonato, é esse kit. Se você está se baseando pelo seu kit de análise de alcalinidade, já está totalmente fora da realidade. Aí você vai falar, mas Lucas, o meu tá sempre 80 de alcalinidade. Você vai medir a dureza em carbonato, tá dando 20. Aí por isso que não conseguimos encaixar o negócio, por isso que as pessoas não conseguem encaixar, ter os mesmos resultados que a gente, porque não tá fazendo exatamente igual. Não, o kit é só o kit diferente, sim, mas o kit faz você tomar decisões diferentes. Daí, nossa, tá 120 de alcalinidade, já não posso fazer mais nada. Escutei o Lucas falar de 120 e deu problema. De dureza em carbonato. A alcalinidade não faz nem cócega, tá? Porque geralmente é invertido. Tenho um tanque escavado com
1.200 metros quadrados sem lodo no fundo, com 10 peixes por metro. E há uns 30 dias a água faz uma virada e sumiu o amônia e o nitrito nas alturas. E não baixou, mas está zero. O que está zero? Nitrito subiu? Ou a água virou? É para ler de novo? A 10 peixes por metro, 1.200, beleza, 12 mil peixes. Aqui nós é para ter mais ou menos a mesma coisa, a quantidade aqui. O que acontece final de lote? Você tem que entender, se o tanque é raso. É outra questão do tanque raso, o que acontece? Areadores, chafariz, já incorpora, mexe mais, dá mais sólido, né? Normal. Então, às vezes, no teu caso, você começa a subir o trato, vai subindo o trato, você vai medindo o oxigênio, então você vai vendo que tem que ligar mais areador, você vai agitando mais a água, e daí você vira a água. Isso aqui é normal acontecer. Aí você vai um produtor lá que tem um tanque mais fundo, ele mesmo seus 10 peixes por metro, ele acaba não estragando a água dele. A água não vira tanto como o tanque pequeno e raso. Então tem esses detalhes aí, né? Aí se subir o nitrito, depende da temperatura, que nem eu falei, vai subir. Se você usa bioremediador ou não. Porque assim, quando as coisas estão favoráveis para todo o processo, é que nem aqui, ó, você não precisa fazer nada, tá favorável, só precisa jogar ação. Pronto. Mas quando começa a dar o problema? Aí a gente precisa saber o que está dando errado. Tem pergunta? Né? Então ali ficou não deu para entender muito o que você queria dizer ali, né? Mas virar água, inverno vira água também no inverno, né? Deixar mais aerador ligado, vira, que nem por exemplo no juvenil lá, mais de 200 peixes por metro lá, é mais difícil manter essa água, por questão de estoura mais o nitrito, daí você não consegue deixar ele baixo, aí você tem que deixar um aerador chafariz ligado mais, aí já mexe muita água, você não consegue fazer a produção do fitoplâncton. Então tem esse desafio? Tem esse desafio. Mas quando você baixa a densidade, aí mamão com açúcar, né? É bem tranquilo. Se for um tanque com lona, geomembrana totalmente fechado, é mais fácil ainda. Um pouquinho mais fácil, porque não tem o sólido no fundo, se deixar o aerador batendo, fica a água mais esverdeada com mais fitoplâncton. Qual a vantagem do tanque de lona para calor e frio? Tá. Diga. Elas desovam no tanque de lona? Menos. Muito menos. Porque ela não consegue fazer um ninho, tá? E daí, se tiver mais adensado, uma atrapalha a outra, estressa e dá menos desova tanque de lona. Toda geomembrana. Calor. A lógica, quando eu fiz o meu lá, eu falei assim, nossa, a preta vai esquentar mais. Contrário, é o tanque mais frio hoje, é o que tem lona. Só o fato de ter lona ao redor é o mais frio. É impressionante, ele não esquenta mais, né? Conversei com outros produtores e tal, é a mesma coisa. Se tiver outro tanque, ele fica mais frio. Tá? Vantagem que, por exemplo, se introduzir qualquer bactéria num tanque de geomembrana todo fechado, ele está isolado das bactérias naturais. Então, se introduzir a bactéria que você quer certo, vai dar certo. Se introduziu errado, vai dar errado. Essa é a vantagem. Tanque escavado, não. Tem uma luta aqui. De várias bactérias naturais em decomposição, cai das árvores, cai do galho, e mais a sopa na água, e vira uma guerra aí. Por isso que a gente fica mandando soldado todo dia aqui dentro para dar certo, tá? Essa é a questão. Qual seria o melhor equilíbrio entre dureza e alcalinidade? Eu não posso falar nada da alcalinidade, então tire a alcalinidade. O que eu posso falar para você? Tire a alcalinidade, não faça nada da alcalinidade por uns dias, faz só da dureza e tenta manter em 30. Esse kit aqui, em 30. Aí vamos conversar, aí você talvez vai entender. Porque daí você quer medir os dois. A pergunta é, por que você vai fazer a alcalinidade? Você está conseguindo o resultado com ela? Ou você só está na teoria? O que mais aconteceu comigo foi ficar preso na teoria. Então lá na fala alcalinidade tanto, tá, beleza, é uma teoria. Mas na prática, qual funciona melhor? Porque eu garanto para você, quando eu escolhi, testei, repliquei em várias propriedades e tenho o mesmo resultado que aqui, ou até melhores, porque às vezes a condição é melhor, a estrutura é melhor, o ambiente é melhor, era dureza em carbonato, amônia, nitrito e pH. Só esses kits aí resolvem todo o problema. Não precisa fazer a dureza total, não precisa nada. Tô falando de tanque escavado, tá? Não tanque elevado. Aí pronto, tá resolvido o problema. Aí os caras ficam fazendo uma qualidade. Aí o que acontece? Entra em confronto.
Não, a alcalinidade está 120, que nem eu falei. Aí você não vai aplicar a cal. Aí você faz a dureza encarbonada, está em 20. Um fala para você aplicar e outro fala para não aplicar. Qual que você vai seguir? Porque você tem que escolher um e vai. Ah, não está dando resultado? Faz a pergunta. Será que não é hora de fazer um teste? Teste. Gente, a maior preguiça nossa do produtor, a gente não quer testar as coisas. Maior preguiça, porque vai sair da rotina, vai dar trabalho. Por exemplo, você pegar um tanque e tem que comprar uma, você vai ter que, se você nunca comprou o kit, você tem que comprar o kit de dureza em carbonato, você vai ter que ir lá no Mercado Livre comprar o kit, vai esperar chegar, aí quando chegar você vai ter que fazer a análise, aí você vai ver que vai ter que aplicar a cal, né, pode ser cal hidratado, aí você vai ter que ver que, pô, não tá subindo, você fala, mas putz, é tão difícil assim, aí você começa a pôr em prática, você vê que, nossa, aí você faz a análise de alcalinidade para verificar a diferença, você fala, putz, é totalmente ao contrário, por isso que não dava certo. Mas você vai ter que dar o primeiro passo para você virar a chave da sua piscicultura. Tem mais perguntas? Então, afiado, eu tô gostando hoje. Hoje você aconselha tanque escavado ou em geomembrana? Depende da região, depende para que é. Por exemplo, Essa pessoa, só para complementar, é do Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande não tenho dados do Rio Grande, não tenho dados. Depende, tá? Depende da região que você tá, se é muito fria, não é muito fria. Porque assim, fala, ah, Lucas, é frio aqui. Ah, tudo aqui também é frio. Aqui é uma região que oscila a temperatura bruscas, né? A região aqui é incrível como oscila. Comparado a São Paulo, comparado, tipo, temperatura de água mínima 19, Rio de Janeiro lá também, parece uns 19, meio parecido. A altitude do mar influencia lá praticamente de 0, 100. Aqui estamos a 500 metros, mais ou menos, 485 da altura nível do mar. Então vai tendo essas questões aí que acaba esfriando mais a água ou menos a água, para você entender. Grande escala, peixe gordo, com as tecnologias de hoje, o tanque escavado produz muito. Geomembrana, bioflocos, falar assim, tem tecnologia, tem tudo, cada um tem seus lado bom, lado ruim, o pró e o contra, né? Porque, por exemplo, às vezes a tua demanda não é muitos quilos por mês. Ah, eu tenho aqui um comércio local, eu mesmo fazer o filé, que tem muitos produtores, né, fazendo filé, tipo que nem ali em Londrina, então eles abatem ali, eu abato às vezes, faço 1.000 quilos de filé só por semana, é mais familiar e tal, então a demanda não é tanta, tá? Aí depende do você, o que você quer, você vai produzir assim, preciso uns 1.000 quilos de peixe, papapá, Rio Grande do Sul, região mais fria, eu vou ganhar tantos reais, a estufa custa tanto, porque daí o sistema de geomembrana, você fazer uma estufa, né, fazer um sistema de estufa, tanque elevado, praticidade, por exemplo, eu preciso filetar ali 200 quilos de peixe, então você já vai criar lá um geomembrana lá que você possa, com gaiolas, e você vai separando meio que em gaiolas, e você fala, não, eu tiro essa gaiola, entendeu? Você vai separando, tem tanta forma de você ficar bem eficiente nessa parte, só para você entender, aí diminui a mão de obra, tanque escavado, pô, vamos imaginar aqui, eu preciso tirar 1.000 quilos de peixe aqui, tá frio, né, hoje, aí vou lá, passo a rede, acabou. Então tem essas coisas que você tem que saber, tipo, não sei, então por isso que é difícil pegar e falar para você o que é o melhor ou o pior, mas não tem como falar, geomembrana ruim, não, na nossa região aqui, como é propício para tanque escavado, tem essas dificuldades um pouco no inverno, mas nós produzimos, né, nós queremos produzir ali, por exemplo, vai começar aqui, produzir em torno de 120 toneladas por hectare, aí você, 120 toneladas por hectare, geomembrana, começa a fazer a conta lá nos tanques circulares, quanto que você vai produzir uma área ali de 7.000 metros quadrados só de tanque, né? Maluco, como é que você vai produzir tanto, né? Fazendo 2 lotes por ano. Então, aí você muda a tua ideia e fala assim, opa, eu não vou construir muito mais tanque, não, eu vou fazer o meu tanque produzir mais. É que nem agricultura, antigamente colhia 80 sacos de soja, hoje chega a colher 250, deve ter gente que batido uns 280 no Brasil, deve ter batido. Áreas pequenas, mas sim, deve ter batido, com certeza, né? Vai chegar perto disso aí. Então, eficiência. Você imagina, a mesma área lá produzir 80. Tantos anos depois foi para 280. Aí se fazem, mas como é possível? Tecnologia. E nós no peixe? Como é que estamos? Como é que está a tecnologia? Como é que tá? Ó, isso aqui é uma tecnologia, você nem imagina que isso aqui é uma tecnologia. Porque antigamente não existia isso aqui.
Você imagina se nós, eu fico imaginando hoje nós produzir tilápia sem ter análise de amônia, nitrito, dessa facilidade, dureza em carbonato, né? E sem oxímetro ainda. Nossa senhora, é tudo no grito. Como é que eu ia falar, poder compartilhar informações com vocês, faz assim, assim, se tiver a região parecida, o resultado vai ser esse, eu garanto, tá aqui a fórmula, é só fazer, né? Aí sem nada, não tem nada, não, eu acho que é isso, eu ia ficar como antigamente, eu lembro, eu acho que é isso. Aí um produtor começa com esses negócios, joguei calcário ali na beira do tanque, você vai lá e joga calcário. Eu deixo o aerador desligado por causa disso, aí você deixa desligado. Eu trato depois do meio-dia, pronto, trato depois do meio-dia. Você entende onde que você está fazendo? Você está copiando alguém. Isso é fato. Eu também sempre copiei alguém. Só que daí eu parei de copiar alguém e comecei a copiar a tilápia porque ela precisa. O que é melhor para ela na nossa região, né? Aqui Oeste Paraná, Toledo. E se for um geomembrana que nem o 2? A diferença entre esse e o escavado normal? Aqui, por exemplo, custo, sabe? Na época, quando eu ponhei o geomembrana, ele estava acho que 6,70 o metro quadrado, para vocês entenderem. Então estava bem em conta. Daí depois, hoje acho que deve estar 15. Pode ser que baixou, né? 15, 16 reais o metro quadrado. Isso dá um volume muito grande de geomembrana. Então, com esse dinheiro se faz mais um tanque, né? Ou com esse dinheiro você compra, por exemplo, com esse dinheiro você pode comprar uma sonda e automatizar. Um exemplo, né? Ou posso comprar um oxímetro, ou posso comprar 2 oxímetros. Sei lá, se dá para comprar até 3, 4, vai dar uns 40 mil em geomembrana. Entende? Aí não vai fechar. Um tanque você vai gastar mais para escavar e mais os 40 mil de geomembrana. Como é que vai fechar a conta? E qual que é o desafio de geomembrana? Despesca. Aí vai lá e o arpão comendo solto. Daí fura. Aí você tem que ir lá fechar os buracos. Aí entra animais silvestres lá dentro. Daí você põe as telas, mas daí ele não acha a tela, vai rasgando. Tudo que você imaginar acontece, né? Então por isso que o geomembrana em grande escala complica. Mas tem regiões, por exemplo, aí vai mais para cima, ganha mais no peixe, muda todo o cenário, né? Só para realçar, como baixa a dureza mesmo? A dureza para baixar, renovação. A dureza para baixar com renovação. Então, por exemplo, assim, esse tanque aqui está 40, né? Não sei por que eu ia querer baixar. Jogar a água que tenha uma dureza em 20. Vai trocando e vai baixar, tranquilamente. Mas, o problema é quando ela chega, que nem eu falei ali, chega a bater 120 de dureza em carbonato, bateu 140, o problema é que você renovava uma água e daí o pH subia, então o pH ia subindo e cortando o giro, então eu não podia fazer essa renovação para baixar a dureza, porque daí mudou a carga dos elétrons, então que a água ácida que eu introduzia subia mais o pH. Aí com medo de matar o peixe foi deixando assim, e com medo, né? Foi uma coisa nova que aconteceu. Tudo isso, lembrando, porque eu fiquei preso a uma teoria e quis testar ela. O que eu fiz nos últimos 5 anos? Veio uma teoria, antes eu não conseguia analisar porque não tinha dados meus experiências próprias, então o que acontecia? Havia uma teoria, acreditava nela, por exemplo, assisti não, né? Eu li lá, que a alcalinidade ideal era 250. Só que qual que foi o problema? Eu não comprei o kit de alcalinidade, comprei o kit de dureza em carbonato. E daí o cara vendeu, não, esse aqui é média alcalinidade. E ficou por isso. Aí por isso deu esse revertério. Só que foi bom, porque daí hoje eu falo para vocês, eu sei quanto que é o limite desse kit no seu tanque. Aí se tiver 60 e começar a chover muito, vai lavando. Vai trocando. Por isso que quando chove muito, eu odeio quando chove muito. Gente, pra vocês terem noção, eu bombo a água do decantador de volta se precisa. Mas não pego água crua. A água crua é água de mina ou água de rio, porque a água de rio ela tem 10 de dureza em carbonato. Se eu ficar usando essa água, baixa muita dureza. E tem que imaginar que não tem bactérias nenhuma, ou se tiver é ruim para o peixe. Aí por isso que a tilápia gosta da água bem adubada. Água verde, bonita. Isso falando de tilápia. Tenho um tanque escavado com 10 peixes por metro. Estão com 850 gramas, com 1.200 metros, com 3 aeradores chafariz. Dureza em carbonato em 3. Não tem amônia. Nitrito está muito alto. Como controlo?
Deixa eu puxar a calculadora ali que já é uma coisa, não vai bater. Quantos peixes por metro? 10. 8,5 kg. 1.200 metros, né? É. 10 toneladas. 125. Tá batendo mais ou menos. Tá. Provavelmente, não sei se tem oxímetro ou não, né? Mas o que que acontece? Duas coisas que alteram muito a água, assim, as bactérias. Falta de oxigênio e temperaturas. Então imagina, há 3 dias, 4 dias atrás, 5 dias atrás. Quarta-feira passada? Não, mas eles estavam mexendo, né? Era quinta-feira passada, estava se mexendo nos tanques porque tinha temperatura. Menos de 7 dias já não tem mais temperatura, quer dizer, está muito baixo. Isso vai gerar problemas bacterianos, porque vai morrendo as bactérias e fica lá o nitrogênio, e na hora que vem, explode. No teu caso ali, às vezes o que acontece, se tiver oxímetro e medir várias vezes do dia, o que é várias vezes? De manhã e o final da tarde, para tentar pegar. Às vezes você economiza durante o dia, desliga aeradores e chega a faltar. E não precisa faltar por muito tempo. Tem mudança de estação de ano, antes desse frio, aquele tempo meio abafado. Deu falta de oxigênio, baixou, dá oscilação. Então, às vezes o teu problema ali, se a amônia está tranquila, está estourando em nitrito, provavelmente está usando bioremediador, pode isso acontecer, geralmente eles fazem isso. Você tá para entregar o peixe, eu não me preocupo, eu ia deixar mais tempo o aerador ligado, deixar o aerador ligado e continuar tratando. 850 para 1 quilo, vai mais rápido. Né? É o que eu faço. Então, quando chega o final do lote, vocês têm que entender, amônia e nitrito não mata o peixe, é você que você vai lá e desliga. Né? Você vai lá e desliga o aerador durante o dia. Se você tiver oxímetro, você medir lá, tá 5, você vai lá e desliga. Só que depois de 15 minutos ou meia hora, porque você não volta lá para ver se o peixe não está perto do aerador de pá. Os aeradores, pode ser de pau ou de chafariz. Então aqui nós fizemos muito teste, né? Então o que, que a gente fizemos? Oh, vamos lá, desliga. Eu tenho também gosto de ficar desligando, né? Mas daí tem que ter noção. Vamos lá desligar, desliga. Vai, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos voltar lá. De repente o peixe já começa a subir. Já começa a ficar perto, né? Que tá os outros areador. Aí você fala, opa, mas o oxigênio tava 5, mas o nitrito tava alto. Pode bater de volta ao areador, né? O colaborador aqui também, às vezes acaba assim, quer economizar, mas levar e não dá, entende? É isso que você tem que ver que você está fazendo. Porque daí o que acontece? O peixe vai comer menos, vai demorar mais para ele crescer, ele vai ficar doente, porque ele está sofrendo estresse, e o nitrito não vai nunca ciclar, porque está faltando oxigênio. Né? Então vira aí. Então depende muito de tanque para tanque. Tem tanque que é só sentir o cheiro do nitrogênio já explode nitrito, e tem tanque que se pode jogar lá e não dá nitrito, porque tem as bactérias naturais. Tem mais perguntas? Sim. Deus abençoe sua vida grandemente. Eu não tenho vacina. Através do seu desenvolvimento, consegui fazer desova da primeira geração chegar de 60 a 980 gramas. Em quanto tempo? Curiosidade, 60 a 900 gramas? 600 a 900. Ah, 600. Em quanto tempo? Deus está abençoando todos nós, tá? Pode ficar gelo. Deus sempre A abençoa. mesma pessoa. Criei um desenvolvimento para crescer desova graças a ti. Tá aí, o objetivo é esse, contribuir, pôr em prática e ter resultados, né? O resultado você vai ter, só tem mais pergunta? Então vai. Você tem alguma indicação para compra de equipamentos aeradores aqui no sul do país? Manda um direct para mim, daí passa a cidade, daí a gente já passa certinho, cidade e estado, né? Aí geralmente a gente consegue conciliar ali para você. Porque às vezes, eu sempre falo assim, às vezes é mais perto de você, às vezes paga um pouquinho mais caro, mas vale a pena, tá? Tem mais pergunta? A mesma que falou da reprodução. Essa é a pergunta. A psicultura fala que não tem como A psicultura fala que não tem como aproveitar a desova. Graças a desenvolvimento meu com suas ideias, juntei uma coisa com a outra, agora consigo fazer desova chegar neste peso. A ideia é boa. É isso aí que precisa. Não,
Não é piscicultura, é nós mesmo que se limitamos, né? Uma coisa que eu vou compartilhar pra você, assim, falar assim, Lucas, nossa, você fez o Ironman, Homem de Ferro, beleza. Mas o que me chamou a atenção depois que eu peguei, a gente fala medalha, mas finalizou a prova, que eu, há 7 meses atrás, quando eu dei a minha primeira corrida, 900 metros, eu nunca imaginei que ia fazer essa prova. E nunca imaginei que, não estava projetado, estava projetado só aprender a correr 5 km por dia. Mas o que significa? Eu dei o primeiro passo. E depois as outras coisas foram ficando mais fáceis e foi emendando. É assim na psicultura. Se você pegar e dar o primeiro passo, fazer análise e não desistir, fazer toda semana, cria um dia na semana, e vira e lê e não desistir, daqui a 3, 4 meses você vai dar risada, vai produzir tilápia. Mas como é fácil produzir tilápia? Daí você vai começar a falar, por exemplo, nossa, tilápia realmente é um Nelore, né? Olha ali, ó, falando nela aí, ó. Ela é um Nelore. É isso aí, ó, pula que nem um Nelore já. É um Nelore. Só que você faz tanta coisa ruim pra esse teu Nelore, que daí fala assim, mas isso aqui é muito sensível, mas você que tá fudendo com o negócio aí, tá? E outra coisa do sedimento que me deu uma coisa muito legal. Pô, em 7 meses eu fiz algo que nunca tinha feito. Ou seja, do zero, em 7 meses eu fiz algo. Impressionante pra minha vida, né? Mas pra você não é impressionante, mas pra mim é muito impressionante. Pensa, 0 dia, 7 meses depois eu fiz algo que até hoje pessoas que já fazem exercício não são capazes de fazer, mas não é que elas não têm físico. Elas só não acreditam. Elas só não acreditam ou não querem dar o primeiro passo, que é se dedicar uns dias, tem que pedalar, tem que correr, tem que nadar, só isso, entendeu? Na piscicultura é a mesma coisa. Se você dar o primeiro passo, se você acreditar que é possível produzir tilápia em 6 meses, se você entender que é possível produzir 2 lotes por ano, ainda sobrar tempo para quarentena, e você acreditar e começar a dar os primeiros passos, você vai conseguir fazer, né? Então eu estava até já conversando com o produtor de juvenil ali para a gente esquematizar para me fornecer o juvenil, né? Futuramente aí, quando parar o juvenil aqui, daí pronto, já fornece para fazer 2 lotes por ano, para mostrar para vocês que é possível fazer 2 lotes por ano. Aí você imagina meu faturamento dobrar por ano sem aumentar os tanques. Olha que legal. Entende? O mesmo colaborador, mesmos equipamentos. Ah, e adivinha? Quando você faz 2 lotes por ano, você diminui a densidade. Você que está usando 10 peixes por metro, você não vai trabalhar com 10 peixes por metro. Você vai trabalhar lá com 6 peixes por metro. E daí você vai arranjar 2 vezes por ano, você vai tirar 2 lotes por ano, você vai ter 12 peixes por metro, né? E daí se você tem 6 peixes por metro, a conversão alimentar melhora, teu custo diminui, gasta menos energia também, e o peixe cresce mais rápido, e vira um ciclo e fala assim, eita, agora eu tô gostando de fazer tilápia. E daí quando ficar um preço ruim da tilápia, você olha assim, mas ainda tem lucro. É isso aí. Tem mais pergunta? A pessoa da desova falou 9 meses. Só que, será que tá certo? É 600? Ah, não. 60. Provavelmente é 60. Não sei. É uma ideia nova ali que o produtor está fazendo e tem que fazer. É isso que eu convido a vocês. Teste. Faça. Desenvolva. Depois, convido a você a fazer uma live ou um vídeo, pelo menos no seu Instagram, e publicar seus resultados. Ó, se você tem esse problema, quer fazer isso e isso. Que a ideia é aqui. Não adianta eu toda semana, toda quarta-feira, né? Passando as experiências para você, produtor, começar a se movimentar, dar o primeiro passo para você ter o resultado, para você influenciar outros produtores, para nós chegar onde é que nós queremos. Nós vamos ser o maior produtor de tilápia ambientalmente correto e ainda fazendo algo que poucos são capazes de fazer, produzir 2 lotes por ano. E você que está numa região quente, você tem que produzir 3 lotes por ano. Você tem que, cada 3 meses, tem que estar tirando tilápia, homem. Você tem temperatura quente em Bahia. Rapaz, vocês têm que fazer 3 lotes por ano. E nós aqui fazer 2. São Paulo fica na metade, tá? 2 lotes e meio. Aí tá show. Obrigado pelas suas dicas. Sem você, acho que nós tinha desistido faz um ano. Faz um ano que te sigo e hoje já tem pessoas que não acreditavam, estão seguindo os seus conceitos. É normal, tá? Tudo que é novo você não acredita. Se alguém falar, vamos dar um exemplo, né? Eu fiz o Ironman, beleza, papá? Eu fiz do meu jeito, abre aspas, né? As pessoas que acompanhei me deram uma dica, e vem uma pessoa e fala que vou fazer o Iron, se eu seguir aquele espaço dela, totalmente ao contrário do que eu fiz, vou fazer ela mais rápido e mais fácil, sem sofrer. Primeira coisa que você fala assim, pô, eu não acredito, é normal, o ser humano não acredita. Mas, eu vou começar a fazer o teste, né, porque eu não quero sofrer, entendeu? Assim é a produção de tilápia, ninguém acredita que eu quero facilitar a vida, eu sou produtor, sou empresário, você também é empresário. Só que daí você tem que entender, tem que pensar como empresário, né? Você tem que produzir mais, com menos serviço, com menos mão de obra e ter mais lucro. Bingo! Então, vamos finalizar a live, é 1h29 já da tarde. Você que gostou da live aí, peço para você compartilhe com mais produtor, compartilhe com amigo, com seu inimigo.
Eu sempre brinco, né? Se você compartilhar com o teu inimigo, tem a chance de virar teu amigo. Você não tem isso, não. Por que você fala isso? Porque lá, um dos melhores amigos, hoje é falecido, mas ele era meu pior inimigo e se transformou em um melhor amigo nos últimos anos de vida dele. Então ali, às vezes, a conexão de inimigo para amigo só falta um impulso. Às vezes, manda lá e ele fica mais brabo com você, se torna mais inimigo ainda. Tem essa chance, mas daí você também dá risada, né? Compartilhe essas lives, compartilhe com produtores. A gente está sempre disposto aí para ajudar. Peço desculpa, gente, o direct é muita gente, a gente vai respondendo conforme quer. Tenta fazer pergunta mais clarificada possível. Não manda uma frase assim, você quer que eu adivinhe. Manda um testamento explicando tal e vai depois, né, como o Papa Marçal, vai no como resolver esse problema. Mas eu preciso de um testamento para saber, porque nós estamos falando de um animal, ser vivo, né? Não adianta você escrever, por exemplo, a água é boa. Não, eu quero saber, a água é boa. O que é a água boa para você? A dureza tá fazendo análise de dureza, né? A maioria das conversas eu peço assim, fez análise de dureza? Não fez, nem responde e não vai fazer. Então não tem como ajudar pessoas assim. Agora a pessoa que manda as análises certinho, a gente consegue ajudar. Agora a pessoa que só quer uma resposta, e vai ter a resposta. Uma outra pergunta, dureza em carbonato ninguém quer fazer, né? E obrigado aí pela compreensão de vocês. Obrigado pelo apoio de vocês. Eu sei que muitos torceram por mim no Ironman, senti essa força, né? Precisei dela mesmo, foi desafiador, mas mudou muita coisa na minha cabeça. A gente vai implementando. Convido a você a fazer coisas totalmente fora da sua rotina, só para aprender coisas novas. Ah, vai fazer um Ironman? Não, vai e faz uma caminhada todo dia por 3 meses seguidos. Fala assim, eu vou fazer caminhada todo santo dia por 3 meses seguidos. Se um dia não fazer, eu pago 50 pila para alguém, né? Paga pro teu inimigo ainda, eu quero ver você não fazer. Aí você vai fazer, aí você vai entender, pô, eu consigo fazer isso aí. Aí vai mudando a sua vida. Se você quer mudar. O resultado na psicultura é a mesma coisa. Você tem que pegar e aplicar e mudar e evite. Eu falo assim, evite compartilhar uma experiência com outra. O que é? Por exemplo, para finalizar rápido você. A maioria trava, sabe por que você não pega e não usa essa forma gratuita, essa forma que a gente está compartilhando, transbordando para você? Porque você comenta com o teu vizinho. O teu vizinho está acostumado a tratar peixe que nem você. Aí ele fala assim, não, o cara é louco, papá. Mas daí você desiste. Quando você for fazer um teste, faça que nem eu, fique quieto. Faça na sua piscicultura o teste e veja o resultado. Depois, se tu quer compartilhar para ele, fala assim, eu fiz assim, ó, deu esse resultado. Ele fala, é louco, não tem problema. Mas aí você vai ter dinheiro no bolso, teu vizinho não. Agora, os dois não ter dinheiro no bolso, isso que me irrita. Né? Porque você tem a informação, você tem acesso. O vizinho às vezes nem me acompanha, mas você acompanha. Entendeu? Aí você tá ali, tem toda a informação e não aplica porque é o vizinho. Os dois vão afundar junto. Ou os dois levantam junto, ou os dois afundam junto. A chance de afundar é maior do que levantar, tá? Porque na hora que ele souber alguma coisa nova, às vezes ele não vai compartilhar com você, tá? Porque pessoas não gostam de compartilhar. Nós, produtores, não gostamos de compartilhar. Eu percebo isso. Por isso que eu comecei a compartilhar. Porque cada um escondia o seu segredo. Porque quando eu comecei a produzir tilápia 12 anos atrás, eu fui atrás dos produtores mais antigos. E adivinha? Eles não compartilharam. Não tiveram piedade. Oh, faz isso, faz aquilo, ó, era isso. Não. Eles não compartilharam, ficaram bem fechados, né? Então por isso que eu abri o canal para compartilhar. Aí agora você tem acesso à internet, você tem acesso aos vídeos, tem acesso a todo o processo, todo o negócio e você não quer fazer o teste, faça o teste, tá? E se deu errado o primeiro, faça o segundo, porque eu garanto para você que você cometeu um equívoco, que é normal, coisa nova, né? Ou às vezes você já vê o resultado. Outro desafio para você é testar a bactéria Biturbo, algo excepcional aqui no inverno. Por isso que a gente tem ali 13 graus a temperatura de água e a gente não tem problemas grandes comparado a pessoas que têm 16 graus a temperatura de água e morem peixe. Nós não moremos, né? Muitas vezes acontece isso. Sopa na água também para você testar. Tudo produto para você testar. Ah, Lucas, você está vendendo? Claro que tem que vender, porque isso vai ajudar a sua propriedade, vai fazer você ganhar mais dinheiro, entendeu? Por isso que a gente tem que vender. Eu não gosto de vender também, eu não gosto de ficar oferecendo essas coisas assim. Mas quando eu vejo o produtor agradecendo por estar usando uma bactéria Biturbo, vendo resultados diferentes, e passando e aumentando a sua produção e querendo construir novos tanques, porque acabou o problema dele, aí é por isso que a gente tem que oferecer produto, tá bom? E se você não quer produto, não tem problema nenhum, continua comprando nas lives, curtindo, e se você quiser, manda um direct aí pedindo mais informação, tá bom? Grande abraço para vocês, um beijo grande e até a próxima.